Olá, vizinho e vizinha. Prontos para economizar? Então o endereço certo para suas compras é aqui no Super Moniari. Em toda loja você vai encontrar, além do melhor preço, produtos de qualidade, de marcas conceituadas, bem como variedades e opções. Ainda contamos com um completo açougue, padaria e entregas a domicílio. Sinta-se em casa. Super Moniari. Tudo em família. Vem! Venha promover impacto altamente positivo na nossa sociedade e fazer a diferença no mundo, inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multi-Unesc. Matrículas abertas para diversos cursos e mais de 50 possibilidades de carreira com a Unesc, a nossa universidade. Chama no WhatsApp 999 150 433. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas no digital. Nós, da Virtual Company, criamos estratégias focadas em resultados com mais de 15 anos de experiência no mercado e soluções que irão impulsionar as suas vendas no digital. Não espere mais nenhuma crise passar e conheça agora todas as possibilidades que a sua empresa pode ter na internet. Acesse o nosso site virtualcompany.com.br e saiba mais. Boa noite, você está aqui no Papo de Criança, mais uma semana juntinho com você. É sempre uma honra ter sua presença. Não esqueça, Papo de Criança aqui é a Rádio Nossa. Eu me chamo Letícia Cleva. Você pode falar comigo pelo Instagram, que o nosso querido Andrews vai colocar aqui na tela, @Letícia Cleva. Hoje é um momento especial, estamos chegando a quase 20 mil views e eu conto muito com vocês para chegarmos a 20 mil views. Chegarmos no programa que vem, vai ter um sorteio. Eu dei um spoiler, porque era pra ser surpresa, porque eu não aguento não dar spoilers. Mas chega de papo, hoje o programa é especial. Só quem vai ter memória boa vai lembrar, já relacionando com o nosso tema de hoje. Lembra lá na estreia, quando você assistiu? Se não, depois que assistisse, vai lá e assiste a estreia, também foi muito legal. A gente teve a honra de receber a Prof. Marina. Então, vamos entrevistar ela de novo, mas não vai ser sobre o mesmo assunto. Porque entrevistar gente boa dá pra entrevistar 20 vezes. Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é técnica de memorização e aprendizagem. Se apresente para nós, professora Marina. Muito bom que você voltou. Oi, Lê, eu fico muito feliz em estar aqui novamente. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Pro Marina.
Eu sou formada em Ciências Biológicas e também em Pedagogia. Tenho uma pós-graduação na área do Direito da Educação. E agora estou iniciando um mestrado em Educação com a ênfase nas técnicas de aprendizagem, de memorização. O foco todo nesse processo de aprendizagem. E é sobre o que nós estamos aqui para conversar, né, Lei? Nossa, que legal. Agora, fugindo um pouquinho do tema, você estava me contando antes que você dá aula pro 5º ano e de manhã pro infantil, né? Exatamente. Você prefere o 5º ano ou o infantil? Então, são duas propostas bem diferentes, né? A educação infantil, ela demanda mais atenção no sentido de atender às necessidades fisiológicas, trocar roupa, eles precisam de mais contato físico, carinho, colo. Exatamente. E o 5º ano, já, na verdade, mais é a parte intelectual, né? Eles dependem mais nessa questão, assim... E mais a conversa mesmo. Exatamente, né? Quem tá no 5º ano sabe bem como é que é, né? Te pressionam muito pra ter ProErd? Bastante. Eles questionam muito quando que vai ser o nosso ProErd. E agora, no 2º semestre, nós teremos lá na escola onde eu trabalho. Inclusive, eu me formei no ProErd. Ah, pois é. Mostra pros nossos certificado. espectadores. Que Aqui. orgulho. A gente fez uma redação e a minha super amiga Pietra ganhou o Darren. Gente, um mascote muito fofinho. Eu tô louca pra ter no 7º ano de novo pra concorrer à redação pra ganhar o Darren. E eu li um texto agradecendo o ProErd, o que o ProErd ensina. Foi muito legal a minha formatura. Muito bem. Aqui. Hoje a nossa pauta, que nem eu falei, é sobre técnicas de memorização e aprendizagem. Então vamos lá, primeira perguntinha. Qual a diferença entre memorizar e aprender? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar, Lê, é que o nosso cérebro, assim como todo o nosso corpo, tem a tendência a economizar energia. Então, toda a informação que a gente recebe, a princípio, ele entende como algo superficial. E se a gente não tiver foco naquilo que nós estamos tentando aprender, consequentemente, aquilo vai ser esquecido, tá? A pergunta ali com relação à memorização. A memorização, ela é uma ferramenta de curto prazo. Então, através da repetição, né? Se nós colocarmos cartas aqui na mesa agora e ficarmos repetindo essas cartas, daqui a um tempo a gente consegue falar, né? Qual é a sequência dessas cartas tranquilamente. Diferente da aprendizagem, que é um processo de longo prazo, onde a gente armazena lá dentro do nosso cérebro essa informação. Exatamente. Para o resto da vida. Nossa, que legal. E aqui? Memorizar e decorar é a mesma coisa? Não, né? Claro que não. Mas eu te pergunto uma coisa. O 5º ano... Eu tô no 5º ano. E parece que a gente tem mais dificuldade em memorizar, às vezes, do que aprender. Que nem diz a minha professora. A gente, às vezes, aprende o mais difícil mais rápido e o mais fácil mais devagar. Exatamente. O que acontece? Nós temos uma cultura, infelizmente, na nossa educação, de que a gente estuda para tirar nota boa, né? E a gente acaba não colocando sentido naquela aprendizagem. E eu costumo falar para os meus alunos e trabalhar isso em sala de aula, que todo o conteúdo que a gente vai aprender, a gente precisa relacionar com o nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu trabalho com física e química com os meus alunos do ensino médio, quando dou aula para o ensino médio, já dei aula há muito tempo, quando eu vou falar a respeito de velocidade das vias, né, quando a gente vai falar sobre ligação química, por que eu trago essa questão do asfalto? Porque ele é feito de produtos químicos, né? Existe uma resistência entre os produtos. Existe passar caminhão. Exatamente. Existe uma aderência entre o pneu do carro, que é uma borracha, e os produtos utilizados também, o petróleo, ali no asfalto. Então, quanto mais velocidade, menos aderência. Então, quando a gente traz esse conteúdo para a realidade do aluno, quando ele consegue visualizar isso na prática, no dia a dia, se torna mais compreensível. Agora, quando eu vou lá falar sobre fórmulas, sobre elementos químicos, e o aluno não consegue relacionar aquilo na realidade dele, aquilo acaba não tendo sentido e faz com que ele perca o interesse. E aí, naturalmente, ele vai acabar não tendo o objetivo que a gente gostaria, né? Não atingindo o objetivo que a gente gostaria, que é o da aprendizagem.
uma brincadeira muito legal que eu acho que pra organizar um jogo da memória. Inclusive, agora fiz um jogo da memória, não é nada, assim, personalizado gourmet que eu fiz, recortei papel colorido e desenhei. Então não ficou aquela coisa assim. Mas a gente conseguiu se divertir do mesmo jeito, né? Eu vou tirar uma carta, ó. Eu escrevi nessa carta papo de criança e... consegui papo de criança. Ó, eu não memorizei, tá? Não Essa foi na pura sorte. É, porque Vamos lá, próxima. a gente jogou antes papo de criança e coração. Você. Vamos lá. Eu quero aquela verde lá do canto. Essa? Essa. Um coração. Eu e eu não- quero aquela... Essa? Isso. Ah, viu? A Bromarina antes me deu um banho. Eu acho que tem uns 10 pares. Eu fiquei com 1. Ela ficou com 9. Mas isso foi na pura sorte, né? Foi a nossa primeira experiência. Mais uma? Mais uma. Vamos lá. Eu quero a laranja lá da ponta. Essa ou essa? Não, essa dali que tu levantou. Essa dali e essa verde. Essa. Essa aqui, ó. Isso. Ih, não deu. Papo de criança e papo de criança. Coração. Tchuguga ali na porta, que tem programa depois do Peregrino. Estrela e coração. Mais uma? Mais uma. Eu quero essa rosa aqui da ponta. Essa? Isso. Enquanto a gente joga, eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Como o nosso cérebro memoriza as coisas? O nosso cérebro memoriza através de um entendimento de necessidade. E também por consequência, né, de repetição. Vamos imaginar quando a gente aprende a dirigir, né? É tudo novo, é muita informação. Então, à medida que a gente vai praticando, aquilo vai sendo automatizado no nosso cérebro, porque ele entende que aquilo é importante, né? Que a gente recorre àquela informação várias vezes. Aí a gente volta à informação inicial do programa, né? O nosso cérebro, ele tende a economizar energia, assim como qualquer parte do nosso corpo. Por que economizar energia? Porque o nosso corpo, ele não sabe que a gente tem comida disponível o tempo todo, que a gente tem os recursos necessários para viver, né? E nem sempre foi assim, né? E a gente sabe que não é assim para todo mundo, né? Hoje nós temos condições de vida favoráveis, mas nem sempre foi assim, né? Então, o que o cérebro tende a fazer? Economizar energia, porque ele não sabe por quanto tempo que ele vai ficar em período de escassez, né? Hoje a gente tem várias alimentações durante o dia e isso não acontece, né? Mas é por isso que ele é programado dessa forma, certo? Então, por isso que às vezes não parece... Eu não sei se é verdade, mas às vezes, vamos supor, eu tô decorando um conteúdo... Decorando não, aprendendo um conteúdo de ciências. E daí eu dou uma esquecidinha em, sei lá, em geografia. Porque ele vai... Exatamente, Assim, ele eu vai tenho, vamos focar supor, naquele momento. Eu tenho um círculo e daí metade ele já tá ocupado. E se eu vou aprender ciências, ocupa mais um meio. É que, na verdade, o que acontece? Quando a gente recebe várias informações ao mesmo tempo, é natural que essas informações entrem em conflito e o cérebro não saiba, neste momento, diferenciar aquilo que é relevante e aquilo que não é. Por isso que às vezes a gente pensa coisas de matemática, ciências, principalmente a gente que está estudando, embaralha tudo às vezes. Exatamente, por isso que essa questão do ensino fracionado, né, diversas disciplinas no mesmo dia, ela é muito questionada ainda hoje, né? Porque é como se a gente... Agora vamos abrir a gavetinha da matemática. A gente vai lá, 45 minutos de aula de matemática, agora fecha a gavetinha da matemática, abre a gavetinha de português. Fecha a gavetinha de português, abre a de geografia, né? É muito conteúdo em um período curto de tempo, e se a gente não praticar aquilo, consequentemente vai cair na curva do esquecimento. Nossa, que bom que você lembrou da curva de esquecimento. Inclusive tem uma imagem aqui que eu tô louca para chegar nessa pergunta, porque tem umas imagens aqui muito legais, cone de aprendizagem, curva de esquecimento, umas coisas aqui muito legais. E depois tem uma curiosidade aqui de uma coisa que acontece em 1 minuto na internet no mundo. Opa, até eu fiquei curiosa agora. Muito legal, eu também tô louca pra mostrar. E o que é a memória? Então, a memória é um dispositivo inteligente, né, que tem no nosso corpo. E, a princípio, ele era utilizado como um sistema de defesa, né? A gente vai pensar nos primeiros seres humanos, os primeiros habitantes da Terra. Nossa, lá né? como é que é? Os nômades?
Isso. Então, eles precisavam, né, da inteligência para poder caçar, para poder se alimentar, para poder arranjar abrigo, para manter a sobrevivência, Uma né? vida. Exatamente. E, a princípio, o objetivo era esse, né? Se manter vivo, se alimentar, se proteger de ataques de animais e sobreviver. Ao longo do tempo, né, ele foi desenvolvendo essas capacidades para melhorar essa qualidade de vida, né? Para melhorar essas técnicas. Teve a descoberta do fogo, né? Foi aprimorando essas técnicas, foi pegando pedras, foi construindo ferramentas, foi desenvolvendo essas habilidades mentais. Tem coisas que eles faziam no passado que a gente não consegue fazer hoje em dia. Exatamente. Por exemplo, o ser humano é tão preguiçoso. Claro que a gente não precisa caçar. Tô só dando um exemplo, que antigamente eles caçavam, corriam, diziam na parede, eram super criativos. Hoje a gente, sei lá, no sofá, pede lá uma comidinha do iFood ou de qualquer lugar, tô pedindo. Qualquer coisa, chega... Meu Deus, se vem sem maionese, sem ketchup, já é toda uma história. Antigamente, não sabia nem que... Primeiro que não tinha nem alfabeto. Então, como é que eles não sabiam o nome das comidas? Eles só pegavam, caçavam e ia lá. Exatamente, é essa questão. E eles não sabiam nem quando que eles iam comer novamente, né? Então, é essa questão do período de escassez que eu falo que o nosso cérebro sempre procura minimizar. Aqui, ó. Como podemos ajudar a memória? Através do estímulo, né? O nosso cérebro, ele é um órgão, assim como qualquer outro órgão do nosso corpo, ele precisa de cuidados, né? O que a gente pode fazer? Estimulando com leitura, até existem jogos na internet, o jogo da memória que você criou é um excelente recurso, porque a gente pode estar estimulando a nossa memória, né? Porque assim, Lê, tudo que a gente não usa tem a tendência a Ser esquecido. Exatamente. Assim, se a gente decidir, não sei se você já viu, pessoas que sofrem algum acidente ou que têm alguma paralisia de algum membro e aquele membro acaba se tornando mais fininho, né? Por quê? Porque aquela musculatura ela não está sendo usada, então ela vai meio que definhando. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente não usa, ele tem a tendência a ir definhando, né? A ser cada vez menos. Então, a gente precisa estar sempre estimulando o nosso cérebro para que ele sempre se mantenha com as atividades neurais e que ele faça essas conexões neurais, essas sinapses cada vez melhores e com mais qualidade. Que top! Eu estava lendo um livro com meu pai e com a minha mãe e vi que tem memória de curto e longo prazo. Isso se relaciona com memorizar e aprender e como estimular as duas, o curto e o longo prazo. Então, a memória curta, ela recebe tudo aquilo que a gente vivencia durante o dia, né? No dia a dia. Exatamente. E a memória longa, ela tende a memorizar aquilo que a gente foca, né? Ou aquilo que a gente trabalha com repetição, ou eventos que causaram algum tipo de trauma, né? Seja ele coisas positivas ou seja coisas negativas, né? Um dia muito feliz, algo muito maravilhoso que aconteceu, tende a ser um evento que a gente chama de traumático, não no sentido negativo, né? Às vezes a gente vincula... No sentido positivo. Exatamente, né? Ele gera um efeito positivo e aquilo acaba indo para a memória longa, né? Agora, sim, tu me perguntou um exercício que a gente pode fazer, né, para estimular o nosso cérebro. Além do jogo da memória. Além do jogo da memória, o que todo mundo pode fazer é criar um diário. Por exemplo, se a gente for hoje à noite pensar, qual foi o primeiro pé que eu coloquei no chão quando eu levantei da cama hoje? Tu lembra? O pé que eu levantei, eu lembro porque minha cama tá aqui. Eu levanto, eu sento e eu coloco sempre o pé direito primeiro. É? Uhum. Qual foi a primeira pessoa que você falou hoje? Primeira pessoa que eu falei hoje? É. Meu pai. E o que você falou pra ele? Falei, bom dia, pai. É? Então, eu não consigo me lembrar. Porque tu tem um dia bem mais turbulado que eu. Tu é professora. Não necessariamente, porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro vai automatizando atividades, bota naquele modo automático, né? Pra economizar energia. E aí acontece o quê? Começam a aparecer os esquecimentos, né? Será que eu tranquei a porta? Será que eu fechei a janela?
A gente começa a se questionar muito, né? E quando a gente faz isso, Eu é também, sinal de à que... noite é a mesma coisa. Eu sempre vou lá na cozinha ver se a porta tá trancada. Sempre vou ver se a janela tá fechada. Sempre vou ver se eu arrumei meu material. Porque... Exatamente, porque a gente faz, né, no automático e a nossa memória é curta, como o próprio nome já sugere, né? Ela tem um curto período de atividade. Então, a gente faz aquilo ali e automaticamente a gente já esquece logo depois. E aí, a atividade que eu sugiro, né, referente a essas perguntas que eu te fiz, envolve muito isso. Se a gente anotar num papel essas perguntas, possivelmente a gente não vai conseguir responder, né? E eu não sei qual foi o pé que eu coloquei no chão hoje cedo, assim que eu levantei. Mas eu sabendo que amanhã eu terei que responder a essas perguntas, eu já forço o meu cérebro a prestar mais atenção nas coisas que eu estou fazendo, porque eu sei que eu vou responder essas perguntas à noite. Pode ser que amanhã eu ainda não consiga respondê-las, mas no outro dia eu já vou começando a prestar mais atenção nas coisas, naturalmente em todas as coisas, mesmo que pequenas, durante o dia, e naturalmente estimulando mais o cérebro. Eu tenho um diário de umas 200 páginas, porque tem dia que eu pego, tô inspirada, vou fazer um diário. E eu pego e anoto uma folha em uma agenda, e anoto uma folha em outra agenda. Tem assim, uma no final do meu caderno de português, tem uma no meu diário mesmo, tem uma folha preenchida e tem vários lugares. Tem vários lugares que eu anoto coisas pra eu lembrar, só que se perde tudo. Daí agora eu anoto tudo numa coisa só. Perfeito. Isso é extremamente interessante que a gente faça, né? Que a gente vai perceber, e anotando até as pequenas coisas do dia, né? Hoje eu fui ao mercado, hoje eu conversei com uma pessoa que eu não via e eu falei tal coisa. E a gente vai perceber como a gente tende a esquecer aquilo, às vezes, de um dia para o outro. E essas não são falhas, né? Mas esses esquecimentos do nosso cérebro de informações que não são tão relevantes assim vão desestimulando o nosso cérebro a produzir sinapses. O que são as sinapses? São as conexões que ele faz entre os neurônios para produzir memória. Que legal! E agora vamos aos comentários. Espera aí que eu vou fazer aqui uma mágica, índios. Ó, quando eu falar 3, 2, 1, você coloca o comentário fingindo que fui eu, entendeu? 3, 2, 1 e... deu certo! Eu não tinha visto. Muito bom. Esse é o primeiro? Perfeito. Carlos Fernando Pierre. Boa noite, lindona. Estou aqui. Que bom, Pierre. Um beijão. Suelen Farias. Oi, Lê. Abraço. Um beijo pra prima mais linda do mundo. E um beijo pro meu primo também, caso esteja assistindo. Sabrina de Farias. Linda pro Marina. Bom programa, meninas. Te amo, filha. Louca pra aprender com vocês. Que bom, mamãe. Fabiana de Farias. Parabéns, Lê. Olha como eu tô ficando boa. Mandei um beijo antecipado, porque eu sabia que a minha tia ia estar com meu primo. Muito obrigada. Inês Madeira. Boa noite pro Marina e Letícia. Um beijo pra vovó mais linda do mundo, que eu tanto amo, que sempre me agrada e que eu amo muito ela. Não só porque ela me agrada. Foi ela que fez o pão? Ela sempre faz coisinha pra mim. Casa de vó é uma coisa que solta. Chega lá, tem pão, tem comida. Não importa o quanto tu esteja cheia. Se ela oferece alguma coisa... Vamos falar pra vovó, então, que nós estávamos falando sobre o pão caseiro dela, né? Antes de começar o programa. A avó sempre faz uns bolos, uns pães caseiros, ó. E ela faz uns vestidos muito bonitos pra mim. Próximo programa a gente pode convidar ela pra vir aqui também, né? Aham. Trazer os bolos dela pra gente ficar degustando aqui enquanto a gente conversa. Aqui. Agora eu vou contar uma curiosidade sobre uma papai que eu amo. Lembrando, gente, eu amo muito meu pai. Ele é maravilhoso, mas... Olha só. Meu pai é muito bom. Ele lembra placas, telefones. Se perguntar quem criou a música de 1980, 90, época que eu nem era nascida, ele sabe tudo de cor. Mas se eu falar uma senha hoje, vamos supor, Papo de Criança 222. Se eu perguntar daqui uma semana, ele acha que é jarra suco 567. O que o velhinho pode fazer? Então, tá muito vinculado àquela questão que eu te falei, né? Que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tende a esquecer as coisas. Ia ficar velho. Nosso cérebro vai envelhecendo junto conosco, né? Mas também existe uma forte ligação com a quantidade de informações que nós recebemos hoje em dia, tá?
Antigamente era mais fácil nós memorizarmos as coisas porque a gente possuía eventos pontuais marcantes, né? E hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa ao mesmo tempo. Então, como tem um Excesso de informação. bombardeio no nosso cérebro, acaba deixando ele completamente confuso. E aí é natural que a nossa caixinha da memória curta transborde. E aí ele já não sabe mais nem o que memorizar e a gente acaba esquecendo, né? Existe também, Lê, uma questão de que cada pessoa aprende e memoriza de um jeito diferente, tá? Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas me questionam qual é a melhor forma de aprender. Isso não existe uma resposta pronta, né? Porque cada um tem o seu jeito próprio. Exatamente. Seu ritmo. Existem pessoas que aprendem mais ouvindo, existem pessoas que aprendem mais vendo, existem pessoas que aprendem mais lendo. Então, assim, eu posso gravar o melhor vídeo do mundo sobre qualquer conteúdo. Se tu é uma pessoa que não consegue prestar atenção enquanto tu estás ouvindo alguma coisa, tu precisa de uma outra atenção, tu precisa de uma atenção visual, tu precisa... De uma imagem. Exatamente. Se tu é sinestésica, se tu precisa tocar para aprender, aquilo não vai chamar a tua atenção. Eu sou uma pessoa que, se tiver um livro e se tiver um filme sobre o mesmo assunto, eu quero ler o livro. Porque se eu estou assistindo ao filme, eu viajo, vou até Marte, volto, o filme acabou e eu não sei nem o que aconteceu. Porque aquilo não me prende, né? A minha aprendizagem visual, ela não é aguçada, né? Então, a minha memória intelectual é mais aguçada, ela é mais estimulada. Eu preciso ler e refletir sobre o que eu estou lendo para conseguir me prender naquele assunto. Então, eu aprendo melhor quando eu leio. Eu adoro ler, eu aprendo muito bem lendo, gosto de ver vídeos, mas assim, se eu vejo um filme, eu já tô pensando, nossa, como é que é essa personagem? Como é que é ela na vida real? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu me dou muito bem vendo filmes, mas de assuntos que não são pra eu gravar, pra eu aprender, pra eu decorar. Uhum. Eu gosto de ver filme. Eu gosto de não derrubar as coisas, gosto de manter minha caneca linda inteira. Uhum. E aqui, não se esqueça, Papo de Criança aqui é Rádio Nossa. Vamos aqui. Ai. Você pode citar ou explicar algumas técnicas de memorização de curto e longo prazo? Curto e longo prazo. A princípio, essa primeira que eu falei, né, a respeito do diário, que a gente vai criando ao longo dos dias, né, a necessidade de prestar mais atenção nas coisas, e isso ele não é feito de forma voluntária, né? Feito de forma involuntária? Exatamente, o nosso cérebro entende que é necessário ele estar mais presente naquele momento, e por isso ele começa a memorizar uma maior quantidade de informações de forma mais qualificada, né? E a longo prazo, a gente vai precisar falar da curva do esquecimento, né? E aí existe a questão da repetição. Porque, como eu te falei, aquele exemplo do dirigir, né? O nosso cérebro, se ele não entende que aquilo é algo importante para a nossa vida, naturalmente ele tende a esquecer. Então, a gente precisa repetir, repetir e repetir, fazer com que ele entenda que, de fato, ele precisa daquela informação para se manter vivo, né? Neste caso, é como ele entende. Então, a gente continua, falando sobre aquilo, até que, naturalmente, ele automatiza aquele assunto. Que show! Eu tava vendo um vídeo esses dias, eu percebi que eles estavam explicando uma coisa que era o seguinte. Vamos supor, você quer aprender a patinar. Você tem que andar muitas vezes, andar devagar, você vai cair. Assim, não necessariamente todas as atividades você cai ou precisa bater o carro. Sim. Mas às vezes de bicicleta, a gente precisa cair 20 vezes, se ralar inteiro. Até hoje, às vezes, a gente tropeça e cai, não é? Pegar equilíbrio, segurar o guidão da bike, fazer assim, porque às vezes o nosso cérebro, a nossa memória, ela não consegue fazer uma vez. Claro que tem alguns movimentos que a gente já decora, pegar a xícara, soltar a xícara, mas algo que é novo pro nosso cérebro leva muito tempo para aprender. E a gente tem que fazer aquilo várias vezes, e não adianta fazer várias vezes aprender, e que você tem que estar sempre... É igual estudo, eu aprendi uma matéria, eu tenho que estar sempre revisando para eu nunca esquecer. Exatamente, esse exemplo que tu usou é muito legal, Lê, porque o que acontece? Quando nós começamos a caminhar, né? Quando nós éramos bebezinhos ainda,
A gente simplesmente levantou e saiu andando? Claro que não. Não, né? Existiu todo um processo evolutivo naquilo ali, né? A gente começou a engatinhar, depois a gente começou a se apoiar nas coisas e ficar de pé. Aí a gente lançou os primeiros passos, foi caindo, levantando, até hoje. Às vezes a gente tropeça e cai, né? Acontece. E no estudo é a mesma coisa. Só que como a gente não vê isso na prática, né? Tipo assim, o caminhar, tu consegue visualizar isso, tu saiu do lugar, né? Agora, quando a gente vai estudar, a gente não percebe essa evolução muitas vezes. E aí a gente desanima. Frustrado. Exatamente. Aí parece que nada tá acontecendo, né? Daí Mas a aí gente tu vai pode lá, estudar. estudou sobre um conteúdo, vai resolver as questões, erra. Tá engatinhando. Aí vai lá, estuda mais um pouquinho, faz novamente as questões, Daí tira um 7. começa a dar uma melhoradinha. E aí, assim, sucessivamente, até obter a excelência. Tendo em mente, né, que a gente nunca vai saber tudo, nunca vai aprender tudo, mas que é extremamente importante estar estimulando o nosso cérebro. Verdade, meu pai sempre diz, não se estuda pra prova, se estuda pra vida. Sempre, Exatamente. constantemente, porque a gente sempre tá... Imagina, a gente aprendeu a engatear quando era... Professor Pierlude, né? Depois eu te passo. Imagina, se quando a gente era pequeno, a gente tropeçava. Eu nem lembro. Disso eu não lembro. A gente tropeçava, até hoje a gente tropeça. Então imagina quando a gente era bebê, a gente dava de cara nos móveis. Exatamente. E ainda assim, a gente não desistiu, né? Ah, claro que não, porque senão a gente ia ficar... Até que o nosso cérebro foi aprimorando esse sistema e todo o nosso sistema locomotor também foi se desenvolvendo para obter o resultado que a gente tem hoje. Muito bom. Eu estava aqui estudando um pouco sobre a curva de esquecimento e cheguei na teoria de Ebbinghaus. Para ele, a curva de esquecimento aponta que quanto mais o tempo passa, igual você disse, mais nos esquecemos do que foi estudado. E ele até criou uma representação gráfica da relação entre a retenção de informações adquiridas e o tempo em que elas permanecem em nossa memória. O nosso querido Andrews, o jovem técnico muito bom, vai colocar aqui embaixo, por favor, na tela. Por exemplo, a gente acabou de sair do programa, vamos supor que esteja 8 horas, a gente saiu do programa, 7h50, 8 horas. 8h20, a gente perde 42% do aprendizado, ou seja, quase metade, mais 8% a gente perde metade. Amanhã à noite, tipo umas 8 horas, a gente já vai ter perdido mais da metade, quase a mais 20% da metade. E um mês depois, a gente já perde 79% do aprendizado. Então, a gente fica com a gente fica com 21% lembrado. E 60 dias, 2 meses, já perdemos 90% do aprendizado. Ou seja, daqui 90... A gente aprende uma coisa hoje. Daqui 90 dias, se tu me perguntar, eu só sei que a gente estudou, basicamente. Exatamente, a gente vai ter uma vaga lembrança, né? A gente pode relacionar muito isso à estreia do programa, né? Quando eu estive aqui da primeira vez, a gente consegue lembrar do que nós falamos? Conseguimos lembrar de todo o conteúdo? Eu acho que já faz 2 meses. Exatamente. Foi em fevereiro, março, abril, maio, junho, tá certo? Não, já faz 5 meses. Também, né? Não vou exigir muito de mim, porque, olha só, se esse cara estiver certo, a gente não lembra mais de nada. 60 dias, 90%, a gente não lembra mais de nada. E por que a gente não lembra? Porque a nossa memória é curta, ela não foi estimulada a passar este conteúdo para a memória longa. Agora, imagina se durante esses 5 meses, todos os dias nós tivéssemos repetido o áudio daquele programa que nós gravamos. Será que nós estaríamos com ele na memória? Eu acho que estaríamos. Com certeza, né? Nós estaríamos falando o programa do início ao fim, né? Porque aí o nosso cérebro entendeu que ele precisa memorizar aquela informação. Ele, inclusive, propôs uma metodologia que o nosso querido Andrews vai colocar aqui na tela, por favorzinho. Loja da Adelina, apaixonada pelo cliente. Aqui, ó. Estudamos. Primeira revisão imediata. Saí da aula 5h30. Quando eu chego em casa, tipo assim, 5h45, vou estudar. Estudo uns 10 minutinhos até umas 5h50. Desculpa, 5h55, 6 horas.
Exatamente, é uma básica revisão, né? A gente pode fazer até assim, de forma aleatória. Não precisa ir lá pegar o livro, repetir tudo aquilo que a gente viu, né? É lembrar, qual foi o conteúdo que foi trabalhado hoje? Hoje nós trabalhamos frações equivalentes. Como que eu monto uma fração equivalente? Beleza, lembrei. Vai lá e anota. Exatamente. Um dia depois, estuda mais 10 minutinhos. Tô quase me esquecendo. Fração equivalente, lembrei. É assim, 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 assim. Exatamente. Assim, o que a gente pode fazer? Vai ter a curva de esquecimento. Exatamente. 60 dias depois que tu me perguntar, eu vou lembrar de tudo. Exatamente. Nesse segundo dia, o que a gente pode fazer? Algumas questões. Eu vou fazer 5 questões sobre frações equivalentes para eu conseguir lembrar como que se resolve. Pede pro pai e a mãe fazer uma prova, tipo... 20 Exatamente. questões. Resolve 5 por dia. 10. Exatamente. Aqui, consegue colocar a imagem de novo, por favor? Aqui, ó. Terceira revisão, uma semana depois. 10 minutos. Revisões seguintes, de 30 em 30 dias. Ou seja, mês que vem, dia 7. 5 minutinhos. 5 minutinhos, né? 5 minutinhos a gente vai no banheiro e bebe água. E tá vendo como o nosso cérebro, 24, ele precisa... A gente vai precisar de 5. Exatamente, o nosso cérebro ele precisa de pouquíssimo tempo para conseguir entender que aquilo é relevante. Mas ele precisa de estímulo constante, né? Então, a gente pode fazer pequenos estímulos constantes para melhorar a qualidade de vida do nosso cérebro. Isso é verdade, ó. 30 dias após o estudo, daqui de cima, ó. Aquela revisão, um mês depois, 5 minutos. Ou seja, tu vai lembrar, se a gente tivesse feito isso do programa, eu te falaria todas as falas que você falou. Exatamente. Exatamente. Isso funciona realmente assim. Muito. Muito assim. Esse cara era um gênio. Esse é o método mais comprovado de que o estudo funciona dessa maneira. Que nosso cérebro funciona por meio de repetição e ele não precisa de longos períodos de repetição, né? Ele só precisa automatizar aquilo. O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai lá e estuda 10 horas num dia aquele conteúdo e ela passa por aquele conteúdo sem contato nenhum 30 dias. O cérebro naturalmente entendeu que aquilo não era necessário, né? Porque, eu vi aquilo naquele dia e hoje a gente não tá mais utilizando, então eu não preciso gastar minha energia armazenando informação de que eu não tô usando, né? E ele até tem... E o nosso cérebro, pra ver como ele é inteligente, ele tem toda a razão, tá coberto de razão. Exatamente. Porque eu vejo aqui, ó. Eu pego essa imagem e leio papo de criança, papo de criança, papo de criança. Beleza, vou guardar aqui. 30 dias depois, sem ver, eu nem sei mais o que tá escrito aqui. Se eu não tô usando, se eu não tô pensando na escola, na vida, pra que eu vou ocupar espaço? É um pedaço a menos pra eu ocupar do que é importante do dia a dia. Pra eu alimentar, pra eu gastar energia, né? É igual a tudo na nossa casa. Roupas que a gente não usa mais, a gente tira, né? Doa. A gente descarta, exatamente. Nosso cérebro é a mesma coisa. A gente vai imaginar ali dentro de uma casinha... Eu nunca tinha pensado nisso. Informações que não são importantes, ele varre pra fora. Um dos cursos do meu pai que eu assisti, ele mostrou uma imagem. Consegue colocar aqui na tela, Índios, por favor? Cone de aprendizagem. Isso daí. Sou apaixonado por essa imagem. Eu também adoro esse cone. Desde o primeiro dia que eu vi, eu consigo... Além de ser uma imagem que reflete muita coisa, a gente lembra de um triângulo e a gente nunca esquece essa imagem por um motivo. Ela é colorida e é muito interessante. Exatamente. Ela traz informações valiosíssimas, né? Depois de 2 semanas, tendemos a lembrar 10% do que a gente lê. Eu li essa pauta, 2 semanas depois, 10% do que eu li. Do que a gente ouve, 20%. 30% do que a gente vê, 50% do que a gente ouve e vê, 70% do que a gente diz, 90% do que a gente diz e faz. Exatamente. Aqui a gente vai falar, Lê, de algo muito importante que envolve os nossos sentidos, né? Que foi o que eu falei, que cada pessoa aprende de uma maneira diferente. Vendo, ouvindo, fazendo. E assim, 10% do que a gente lê. Por quê? Quando a gente lê, muitas vezes a gente não presta atenção em tudo, assim, exatamente, né? E o período de... Dá só Exatamente. Quantas vezes a gente tá lendo, termina de ler, ixi, o que eu li? Né?
Porque, às vezes, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de concentração exata naquele momento por fatores externos ou internos. Às vezes, eu tô lendo alguma coisa, mas tem duas pessoas conversando do meu lado e o meu cérebro quer prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo. E o claro meu que outro... não consegue. Exatamente. O meu outro sentido, a audição, está sendo utilizada também. Então, o meu cérebro divide a atividade e acaba me atrapalhando. Às vezes por cansaço, enfim, por uma Ou série às vezes de... porque a gente tá na cabeça... Ai, eu tô acabando de ler esse livro, tá muito interessante, mas eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar roupa pra lavar, eu tenho que cozinhar. Exatamente. E nosso cérebro, ele não consegue. Assim, Ele não desliga, muita gente né? consegue parar de pensar. Ah, eu consigo parar de pensar, consigo pensar nada. Mas é muito difícil. Pra qualquer lugar que tu vai, tem uma imagem. Pra qualquer lugar, tem um chão e tem um teto. Então, o ser humano se distrai muito facilmente. Você olha pro chão e pensa, nossa, linha reta, eu aprendi em matemática, eu aprendi isso em artes, que imagem legal, é um telefone que eu aprendi isso. E vai indo, e a gente nunca desliga, porque o ser humano tá em atividade constantemente. Exatamente. E o nosso cérebro, Lê, mesmo quando a gente dorme, ele continua com as atividades neurais dele, né? Ele continua Tanto é que a em gente funcionamento. Exatamente. E assim, outra coisa, a gente pode estar lendo e também encontra um texto que é de difícil acesso ao nosso vocabulário, com palavras difíceis, a gente acaba não se atendo a ele, né? Porque ele tem um vocabulário difícil. Eu leio palavras que eu não entendo, então ele não se torna atrativo, né? Então, assim, a leitura é um dos métodos mais utilizados pelos alunos e, infelizmente, o que promove menos aprendizado, né? Às vezes os meus alunos falam, mas eu li o livro, eu estudei. Bom, ler é muito diferente de estudar, né? E, às vezes, a forma como você optou para estudar não é a mais adequada, por isso se reflete na nota. Por isso os professores de hoje em dia estão muito antenados, com a nossa educação muito top. Vamos supor, a gente acabou de ler, às vezes a minha professora faz uma atividade, ou faz várias perguntas, faz uma atividade de interação. Ela diz e ela se comunica, e a gente vai prestando atenção e a gente vai falando. Ah, o que é isso? Ah, isso é tal, porque tá fresco na nossa mente. E daí, teve um dia da escola que eu voltei, que a gente tinha feito uma atividade de memória. Era assim, eram 20 imagens, e daí a gente tinha que olhar todas elas e gravar. Bem difícil. Eu lembrei de 17. Bastante. Eu lembrei de 17 na escola. Daí, quando eu cheguei em casa, eu fiz com meu pai. E daí, ele me ensinou uma técnica. Era flor, imagem, crachá, prancheta. Eu fiz uma historinha que era assim, ó. Hoje eu acordei, comi uma laranja, peguei meu crachá, fui pra empresa, vesti meu uniforme, comi um cereal, abri a porta da chave de casa... E vai, até que eu consigo lembrar as 20 imagens. Essa técnica de memorização é uma das mais utilizadas para quem precisa aprender uma grande quantidade de conteúdo em curto período de tempo, né? Então, a gente pode utilizar partes do nosso corpo para memorizar os conteúdos. Ah, lá no pé aconteceu tal coisa, na mão esquerda aconteceu tal coisa. Ou a gente pode criar histórias também que a gente memoriza os conteúdos, né? Que vem ao encontro, Lê, do que está dito aqui, ó, do que a gente diz e do que a gente faz. É a melhor técnica de aprendizagem já comprovada nos dias de hoje. Porque quando a gente precisa criar uma história, quando a gente precisa criar um enredo, a gente está utilizando todos os nossos sentidos e forçando o nosso cérebro a criar estratégias. E ele, como um órgão que gosta de economizar energia, vai procurar o jeito mais fácil de tornar aquilo compreensível, né? Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente vai estudar, a gente faz a leitura ali, né, o basicão do texto para ter uma noção do que a gente vai aprender. Pega o celular, que todo mundo tem hoje, todo mundo adora, e grava um vídeo explicando aquilo que você acabou de ler. Porque quando você vai explicar, ninguém explica algo que não sabe. A gente precisa saber o que a gente está falando. Então, tu vai criando formas do teu cérebro desenvolver uma linguagem acessível para te compreender aquilo ali. E depois tu assiste aos vídeos que tu mesmo gravou. Muito bom. Ali tu já desenvolve a tua oralidade, tu já começa a falar melhor, já se percebe na forma como tu age, como tu fala, como tu gesticula. Bom, aqui, ó.
sempre lá em casa dizer que as gerações antigas tinham pouco acesso a fontes de informação, como livros. Não existia computadores, os trabalhos eram mais simples, porém feitos de forma mais rápida. E que hoje seria o contrário, muita informação que se perde foco, com muitas abas abertas no computador, celular. Eu vejo que tem muita informação, estava pesquisando. Nós ficamos 40% do nosso dia conectado. Celular, computador, notebook, tablet, a gente vive conectado. Em média, por dia, recebemos conteúdo de aproximadamente 220 jornais impressos inteiros. Eu vou passar uma imagem que eu falei. Em 1 minuto na internet do mundo acontece cada coisa aqui em 1 minuto. Coloca aqui a imagem, por favor. Aqui, ó. Enquanto isso, eu queria te fazer uma perguntinha. Vamos lá. Antes da Ah, tinha uma pergunta ali, né, que alguém tinha feito. Sabrina de Farias, tem algum exercício já comprovado para não ter Alzheimer? Muito boa, mamãe. Arrasou na pergunta, mas infelizmente não existe. Não? Né? O que acontece? Todas essas doenças neurológicas, né? O Alzheimer, existe a afasia, a apraxia, né? Essas doenças que envolvem não só o cérebro, né? Mas envolvem outras partes do corpo. Por exemplo, o Alzheimer ele vai te causando um certo esquecimento, né? Até tu esquecer o próprio nome. E é como se partes do cérebro fossem desligando, né? Acontece também a afasia, né? Que é uma outra doença muito parecida com o Alzheimer, né? A pessoa, ela sabe o que ela quer falar, mas a mensagem do cérebro para as cordas vocais, para a oralidade, não passa. Então, às vezes, a pessoa sabe que isso aqui é uma jarra e ela sabe que ela quer pegar a jarra. Mas ela não pega. Mas ela vai dizer, eu quero o centro, eu quero... Ela não consegue transmitir a informação, né? E existe a apraxia, que é a pessoa... a afasia geralmente acontece em pessoas idosas e a apraxia acontece em crianças, né? São semelhantes, que é a criança não conseguir dizer que isso aqui é uma jarra. Ela sabe que ela quer uma jarra, mas ela não consegue dizer aquilo ali. Eu quero uma jarra. Exatamente, né? E essas doenças, infelizmente, elas não têm ainda nenhuma causa definida, né? Assim como o autismo, assim como diversas doenças que a gente tem visto com mais frequência hoje em dia, infelizmente, elas não têm, né? A minha avó teve Alzheimer e teve demência progressiva. É muito triste. A minha avó foi uma pessoa que viajou o mundo inteiro. Ela era professora. Ela viajou o mundo inteiro. Ela estudou fora do país. Você contou isso no primeiro programa. Ela escreveu um livro. E ela faleceu sem conseguir escrever o próprio nome, né? Ela não tinha mais... ela não sabia mais segurar uma caneta, um lápis na mão, né? A gente dizia, faz esse movimento, vó, um movimento de pinça. E a mensagem do cérebro para a coordenação motora não passava mais, né? E são as conexões neurais que, ao longo do tempo, vão parando, infelizmente, né? A gente espera que a ciência venha contribuir futuramente para isso, que não aconteça, né? Mas o que a gente pode fazer hoje é garantir a nossa qualidade de vida neste momento, né? Fortalecer o nosso cérebro com uma alimentação saudável, estimular com atividades, mas, infelizmente, para o futuro a gente não pode garantir por enquanto. Perfeito. Aqui, ó. Eu queria falar isso. 1 minuto na internet do mundo. 1 minuto no Facebook. 240 mil fotos são postadas e 44 milhões de visualizações em lives. WhatsApp. Em 1 minuto no WhatsApp, 47 milhões de mensagens. Ou seja, é muita coisa. Então, são inúmeras mensagens em 1 minuto. Netflix. Em 1 minuto, 400 mil horas de conteúdo são assistidas. Por causa que tem uma terra inteira. Exatamente. Mas ainda assim é muita coisa, né? Como é que a gente mantém o foco, às vezes, com tudo isso? Chega mensagem de um monte de coisa, e é amigo, e é live, e é Netflix. Aí lançou uma nova música. 1 minuto no Spotify são lançadas 28 novas músicas. No TikTok, 2,7 milhões de downloads. No TikTok, 167 milhões de vídeos são assistidos. Em 1 minuto, porque são vídeos curtos, dá muita população da Terra. Exatamente. A gente pode perceber que é muita coisa, muita informação ao mesmo tempo, né? Muita. E
Com relação a essa pergunta, Lê, eu acho muito importante porque, né, tu comentou que antigamente os trabalhos eram mais rudimentares, né, que o conteúdo a gente tinha que acessar em livros, em bibliotecas. O que acontece? Existe um artigo que fala que a geração de hoje, ela nunca teve tanto acesso a tanta informação e nunca se produziu tão pouco na história da humanidade, né? Coisas relevantes. Porque a gente vê esse caminhão de informações, mas se a gente for parar para pensar o que de fato é importante... Tem nada. Não tô possivelmente falando que não importa, tem muitos exatamente. vídeos. A gente sabe, assim, que Mas, assim, se a uma gente coisa- for avaliar a qualidade disso, né? Uma coisa que vai ajudar a ciência, uma coisa que vai ajudar Exatamente, profissionais. isso. Assim, não nada contra, mas às vezes vídeos, se ficar parada... Extremamente relevantes, né? Às vezes que nos levam até para um lado prejudicial, né? Da nossa saúde mental, física. Então, assim, o maior obstáculo é disciplina, né? Focar naquilo que, de fato, a gente vai conseguir produzir uma qualidade de vida pra gente e pras pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem um monte de informação, mas, de fato, aquilo ali me interessa, né? A televisão, se a gente ligar a televisão hoje em dia... Como é? Infodemia. Exatamente. Excesso de informação. Se a gente ligar a televisão hoje, né? Tu passa noticiário o dia inteiro, né? Mas todas as informações ali são relevantes. Assim, eu acho muito importante que a gente esteja, né, a par do que está acontecendo no mundo, né? Nós fizemos parte do mundo, mas assim, a gente vai parar e sentar para ouvir aquilo ali o dia inteiro, né? É importante saber quem matou, quem morreu. Hoje em dia o noticiário ele vende, né, muita informação ruim como um entretenimento, né? O que não é saudável, o que não é importante, relevante, né? Então eu acho que a gente pode fazer um filtro, né? Criar uma disciplina para saber separar o que de fato é importante, o que vai agregar conhecimento e crescimento para nossa vida, e aquilo que não é a gente descarta. Muito bom. Nossa estrela de hoje foi Marina Borsato. Foi muito legal. Queria ficar aqui até as 11 da noite. Tinha muita coisa ainda pra te perguntar. Mas vamos deixar esse gostinho pra audiência pra você voltar numa próxima vez. Com certeza. A gente vem, né, Lê, e fica com medo de que falte assunto, mas eu acho que falta, na verdade, é programa, né? Falta tempo, porque a gente fala, né? Verdade. Nosso querido Andrews vai colocar, por favor, aqui o Instagram da Marina. Eu, Letícia Glavan, agradeço por estar aqui e até semana que vem. Deixe seus comentários e interage comigo pela @Letícia Glavan. Não se esqueça, Papo de Criança aqui é a Rádio Nossa. Até semana que vem. Beijinho, galera. Tchau, gente!